Bom dia. Deixa eu arrumar aqui melhor para tirar essa luz aqui. Pera aí. Gente, vocês estão me ouvindo certinho? Então parece que tá certinho, né? Eu acho que assim vai ficar um pouco melhor. Opa. Acho que já tá dando horário, né? Dá pra gente começar. Qualquer dúvida, vocês vão me falando aí, tá bom? Então vamos fazer as nossas preces, dar os recadinhos necessários. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Ainda não tô satisfeito. Agora sim. A gente acostumar com esse novo. Beleza. Só pegar a cartilha aqui para passar para vocês. Gente, primeiramente, bom dia, paz e bem a todos. Vamos dar início com a nossa prece e logo em seguida a gente parte para nosso bate-papo da manhã. Senhor Jesus, mestre amigo de todas as horas, espiritualidade amiga responsável por este trabalho, os amigos familiares responsáveis pela Casa Jesus Amigo, aos amigos espirituais que estão intercedendo por nós neste momento. Pedimos que todas as palavras que sejam ditas nesse dia, nesta manhã, possam trazer bastante conforto, bastante luz, e que essas palavras se transformem em ação, em ações, para que busquemos um mundo melhor. Pedimos a todas as vítimas da Covid-19, a todos que estão sofrendo com os descasos da pandemia, e pedimos, Senhor, misericórdia pela pátria do Evangelho. Que o Senhor esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Gente, sempre algumas recomendações, né, quando a gente vai fazer as lives. Pedir quem quiser pegar um copo d'água, pode, para tá fazendo um processo de energização. Quem tiver vontade de colocar o nome para irradiação, pode colocar tanto no inbox do Facebook quanto do Instagram. E nós temos, a casa tem as atividades hoje, agora 9 horas, né, com o livro Fonte Viva, e às 20 horas com o Evangelho segundo o Espiritismo, então todos os dias aí. Uma atividade bem interessante, então fica aberto o convite para todos e todas, e quem quiser tá querendo falar um pouquinho de Jesus Cristo nessa perspectiva espírita, o convite está aberto. Pois bem,
tendo essas falas, essas recomendações iniciais, a gente pode começar a iniciar o nosso estudo, as nossas reflexões sobre amanhã. Que a gente vai estar falando Servimos ao Bem, do Espírito Emmanuel, que está no livro Fonte Viva. Pegando o texto aqui na íntegra. Só pegando o texto. Esse aqui já estava aberto, mas não estava. E eu vou fazer uma proposta da gente estar trabalhando como uma espécie do miudinho. Para quem não sabe, o miudinho é uma técnica de estudo do Evangelho, da própria Bíblia, né? Que alguns pessoal do Grupo Espírita Emmanuel de Belo Horizonte orquestrou. Isso pautando lá, vai ter um livro do Emmanuel, não vou lembrar, acho que é o Ave Cristo, que naquele momento eles vão estar estudando dessa forma, e isso foi reelaborado para esse processo dos dias atuais. Existem várias outras formas, mas é um meio bem tradicional que o próprio Haroldo usa, e alguns outros palestrantes se utilizam desse meio. O que seria? A gente pega uma frase, e naquela frase a gente tenta extrair o máximo possível da lição que ele está. Então a gente vai fazer um pouco esse exercício. Então eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém e essa obra maravilhosa que chegou até nós em 18 de abril de 1857, sua segunda versão em 1860, né? Que é o Livro dos Espíritos. Então a gente vai estar sendo norteado por essas obras. E muitas das vezes vocês podem perceber que no Fonte Viva só tem uma frase que Emmanuel pega, por exemplo, aqui está a seguinte frase, encontrada em João, capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas. E Emmanuel faz toda uma dissertação, toda uma digressão sobre a luz resplandece nas trevas, uma única frase de João, capítulo 1, versículo 5. Então, e a gente vai fazer um miudinho do Emmanuel. Então, porque cada frase do Emmanuel já gera e proporciona esse embasamento da gente estar aprofundando. Gente, se tiver tudo ok, vai me falando aí para evitar cair e etc, tá bom? Então, servimos ao bem. Olha como que o Emmanuel começa. Não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Não vou repetir a frase. Não te aflijas, porque estejais aparentemente só no serviço do bem. O Emmanuel está convidando a gente, isso aqui é até a ideia do bom ânimo, tente bom ânimo, para a gente continuar no trabalho do Cristo. Porque muitas das vezes a gente que, especialmente casas espíritas, se a gente não tiver muito localizada no centro, dependendo da localidade que ela se encontrar, já cansei de chegar em reunião ter eu e os espíritos. Chegar em reunião ter eu e mais uma pessoa. Só que a gente tem que entender que nós tivemos início e nós nunca teremos fim. Então, aquele processo que você chega numa casa, isso aconteceu várias vezes, por exemplo, na mocidade. Você chega na mocidade e só tem você, ou só tem mais um amigo, mais um companheiro. E o que aquilo ali pode te proporcionar de ensinamento, de formação enquanto um sujeito atuante dentro da casa espírita? Quando a gente tem essa perspectiva que esses processos de, entre aspas, de estar só nas atividades,
Eu tenho que entender que aquilo ali é um processo de formação para minha eternidade. Porque pensemos, o que eu faço, um dia vocês farão até mesmo melhor. Não sei, mas pode ser que daqui a alguns bilhões, trilhões de anos, quando sermos Cristos, talvez a gente tenha uma cruz de madeira como um presente e como um prêmio por sermos os seres mais abençoados que pisaremos em alguma terra. Porque Jesus Cristo teve o Cristo dele, que serviu como modelo e guia para ele. E hoje ele é o nosso modelo e guia. Sendo assim, o que nós não seríamos modelo e guia de uma humanidade em um determinado tempo, entendendo da evolução? Então, o que esses processos, essas experiências no meu dia a dia, elas vão trazendo essa formação para mim? Esse bom ânimo, desenvolver isso tudo. Porque muitas das vezes a gente confunde que os problemas que acontecem na nossa vida deveriam acontecer. Não, porque se as coisas que acontecem deveriam acontecer, isso se chama determinismo. Isso está quebrando toda a lógica do livre-arbítrio e da nossa liberdade de escolha. Não necessariamente deveria acontecer, mas esse não é um assunto para a gente discutir aqui hoje. Todavia, tudo que acontece na nossa vida nós podemos aprender. Aí já é um outro ponto. Usar uma coisa mais direta. Por exemplo, a pessoa que passa fome, não necessariamente ela deveria passar fome. Ah, mas a lei causa efeito. Não, lei causa efeito é uma lei divina. Lei divina não cria algo ruim. Lei divina cria tudo divino. O bem não tem condição de criar o mal. Ah, mas a pessoa está passando fome. Sim, então ela pode aprender a partir dessa lição, inclusive lutar para que acabar com a fome no mundo, para que essa lição ela aprenda com esse momento que ela está passando. Porque se eu transfiro a fome como responsabilidade da lei de causa e efeito e para Deus, eu estou dizendo que Deus sempre vai criar a fome, que a lei de causa e efeito sempre vai criar a fome, porque se é divina e é muito antinatural eu intrometer para acabar com a fome de alguém, já que a fome é criada pela lei divina, então eu estou interferindo na lei divina. Enfim, são aspectos filosóficos da doutrina que não podemos adentrar muito agora. Tendo isso em mente, mas quais são as lições que eu posso tirar? Eu peguei um exemplo bem mais intenso, porque é muito fácil a gente falar de fome. A gente aqui, né, de manhãzinha, já tomei meu café e nós estamos aqui, podemos falar de Jesus. E olha que interessante, podemos falar de estar só em um trabalho, para a gente ter bom ânimo. E muitas das vezes para a gente estar só em um trabalho e estar em um trabalho, apesar que a gente sempre é necessitado, mas a gente tem certos privilégios para poder fazer isso. Então a gente tem que valorizar essa oportunidade que Jesus está nos dando para o trabalho. Vamos para a segunda frase. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Quando Emmanuel coloca essa perspectiva que Jesus era sozinho, me remete muito à história do Cristo, e a história do Cristo mexe muito comigo nos meios que eu participo, que a gente aprofunda mais alguns debates. Eu tenho a oportunidade de dizer que a vida de Jesus, através da interpretação espírita, formou todos os meus pensamentos. E aqui eu vou pegar o espiritismo como religião, que apesar dessa discussão que existe, mas fora da religião. Então, em todos os ambientes que eu frequento, é o meu processo de formação, pensamento político, pensamento social, pensamento de relação com o próximo. E quando a gente observa Jesus, ele te dá esse embasamento para você ir formando esse pensamento. Eu gosto muito quando está ao vivo e a cores, materialmente dizendo, fisicamente dizendo, eu brinco com as pessoas assim: por favor, me fala uma grande ação de Jesus, algo extraordinário de Jesus.
assim, algo extraordinário mesmo, que você fala assim, nu. Essa foi fantástica. Normalmente o pessoal vira e fala, multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes, andar sobre as águas, entre aspas, porque a gente sabe que não houve a que nós chamamos de ressurreição. Bem interessante, isso tem toda uma origem egípcia e etc. das religiões antigas, né? Estava lendo o professor Herculano Pires sobre isso, inclusive ontem. Então as pessoas entram muito no que nós chamamos vulgarmente de milagres. Mas quando a gente vai olhar a vida do Cristo, o que mais de fantástico a gente percebe em Jesus é como ele se relacionava com o próximo. Eu não sei, mas dependendo, é muito mais fácil andar sobre as águas do que perdoar. Talvez, dependendo da circunstância, a gente consegue passar o Pacífico inteiro correndo do que realmente perdoar alguém de coração. Lembrando que Jesus ele não perdoou ninguém porque ele não se sentiu ofendido. Mas ele ensinou o perdão porque é igual um professor que já sabe ler e escrever. Ele está escrevendo, ele está lendo, ele está ensinando a ler e escrever. Não é porque ele precisa aprender novamente, é porque ele precisa te passar a lição. Então, quando a gente observa o professor Jesus fazendo essa lição de casa, esse ensinamento com seus filhos, com seus irmãos mais novos, a gente vê essa qualidade fantástica do Cristo. E quando ele convida os apóstolos, na turma dele tinha geral. Tinha estrangeiro, tinha judeu, enfim, você vai ter... Todos eram judeus, né? Quer dizer, mas você vai ter várias pessoas de várias lugares. Então você vê a própria diversidade na própria turma apostólica do Cristo. Continua Emmanuel. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalhos, diante da selva imensa. Bom, é importante que às vezes a gente pega as palavras de bom ânimo do Emmanuel, mas a gente transfere ela em martírios internos para acharmos que devemos dar conta de tudo. O Emmanuel está dando uma força, te dando um ânimo para você ter coragem de fazer aquilo dentro das suas possibilidades. Não é a questão de querer abraçar o mundo e achar que a gente vai resolver todos os problemas. Por exemplo, eu estava fazendo um debate, eu estava buscando um pouco Santo Agostinho, e fazendo uma correlação com o Livro dos Espíritos e com outros pensadores sobre o livre-arbítrio. Os espíritos eles vão definir livre-arbítrio como um poder de decisão dentro de duas situações que você tem consciência sobre ambas e você toma essa decisão. Ali você teve livre-arbítrio. Então, quais são as opções que você tem concretas, que a gente acha que a gente é livre em vários aspectos, e a liberdade ela é conquistada pelo Espírito. Ela não é dada por Deus, ela é conquistada. Como todos os outros atributos do Espírito, ela é conquistada. E como nós veremos, ela é conquistada em sociedade. Ela é conquistada naquela maior maravilha que Jesus fez quando viveu, que eu falei há pouco, as relações com o próximo, as relações sociais. Isso é o que mais encanta a vida do nosso mestre. A partir do momento que eu entendo que eu tenho esse poder de decisão dentro de duas situações concretas, e aí eu convido vocês a lerem um pouco Manuel Porteiro, que é um espírita argentino, latino-americano, de uma obra interessantíssima, Núcleo de Pesquisa Histórico-Social. A gente está dando uma estudada na obra dele.
E a gente fica encantado, porque Brasil a gente já não conhece muita história. A gente, por exemplo, pegar o próprio Bezerra de Menezes, que tem um tratado sobre a abolição da escravatura, e ele propõe, né, acabar com a escravidão e proporcionar, após a abolição da escravidão, que burocraticamente aconteceu em 13 de maio de 1888, mas ele propõe dar terras, da educação, então assim, ele faz toda uma proposta para a recessão dos maiores crimes da humanidade. Então ele escreve, eu tenho esse tratado lá em casa, né, que eu estou na casa de mamãe aqui, eu tenho esse tratado, é uma obra assim maravilhosa. Nós temos o Eurípides, que quando foi vereador em Sacramento, é, chegou uma carta pedindo ajuda aos vereadores da cidade de Sacramento para poder comprar uniformes para uma escola. De 9 vereadores, 8 votaram contra, um somente. Aí voltamos nessa perspectiva, né? Por mais que estejais sós, um somente votou a favor, e foi Eurípides. Aí depois aconteceu ao contrário, chegou uma. Porque Eurípides era a favor da laicidade, né? Dessa questão laica. E quem não sabe, Eurípides Bassanão foi um dos maiores médios de fenômenos mediúnicos, como Chico Xavier, do século XX, e foi o fundador de um colégio chamado Allan Kardec. Então chega um outro momento que eles pedem para poder ajudar um colégio privado católico. Aí ele fala, poxa, não teve como comprar uniforme para as crianças de uma escola pública. Aí inverte, aí oito pessoas votam a favor, um vota contra. Essas informações, entre outras, está na tese de mestrado do professor Alessandro César Bigueto, uma tese de mestrado da USP, sobre o Colégio Allan Kardec. É muito bom, muito bom. Então, quando a gente pouco conhece a história do próprio Brasil, e quando a gente volta o nosso olhar para a nossa querida América Latina, por muito sofrido, aguerrido, como nós somos latinos-americanos, o brasileiro às vezes não percebe isso, né? Quando a gente volta esse olhar, a gente percebe que a gente não conhece nada dos nossos irmãos aqui do México, os nossos irmãos da própria Bolívia, Venezuela, Argentina, os nossos irmãos de África que construíram esse mundo, especialmente de Angola, que também fala português. Quando a gente volta esse olhar, a gente percebe o tanto que a gente está centralizado no próprio Estados Unidos, no próprio Europa em si, mas a gente esquece. Muitas das vezes, se eu não conheço a história desse povo, eu não conheço a história do espiritismo nesses povos. E quando eu descobri Manuel Porteiro, eu fiquei encantado. Fiquei encantado. E vai ter vários outros. Né? No Brasil, em São Paulo, ele é muito conhecido. O Emmanuel vai falar que ele foi o que melhor mediu Kardec, que melhor entendeu Kardec. O próprio Chico tirava dúvidas sobre questões doutrinárias com ele, que é o professor Herculano Pires. Eu sempre estou falando dele quando eu tenho oportunidade. Então ele traz esse pensamento, porque quando eu falo fé raciocinada, eu estou falando de fé no sentido de um sentimento. E quando eu falo raciocínio, eu estou falando de um direcionamento. Então eu tenho um sentimento que está sendo direcionado. Então é importante a gente embarcar todos esses lados. E Emmanuel continua. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo de amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Isso aqui é sensacional. Aí o Emmanuel, né, usa aquele eufemismo todo que é característica da escrita do Emmanuel, que foi um padre, que é muito, muito lindo. Você vê que você tem aquela carga emocional, religiosa, quando a gente analisa a escrita. É muito lindo isso, muito lindo. Olha que interessante isso. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo de amor. Que cristianismo! Isso é muito importante.
Quando eu lembro, por exemplo, das barbáries que ocorreu, que ficou conhecido na história como as Cruzadas, uma das desculpas esfarrapadas com a ideia de domínio, que começa lá no período medieval. Na primeira cruzada, e posteriormente, nós vamos ter um indivíduo chamado São Francisco de Assis. Maravilhoso. Nós tivemos a oportunidade de estudá-lo para o encontro de carnaval, a Congeb em Betim, no ano retrasado. Eu faço parte da comissão de estudo, então a gente aprofundou. E eu li alguns biógrafos de Francisco de Assis, inclusive que não eram católicos. Um historiador ateu chamado Jacques Legoff. E todos se apaixonam por Francisco quando leem. Sejam ateus, sejam evangélicos, sejam umbandistas, sejam espíritas e sejam católicos. É interessante que a figura de Francisco de Assis ela se encontra em todas as denominações religiosas. Você tem casa espírita chamada Francisco de Assis. Você chega em um terreiro de Umbanda, tem imagem de São Francisco de Assis. Tem, obviamente, né, igreja católica com o nome de Francisco de Assis. Então você repara essa figura, protetora dos animais, né, da luta ambiental. Você percebe essa figura muito disseminada em todo o cenário brasileiro. Mas não é para menos. Não é para menos. Quando ele escreve a primeira regra da sua ordem, o que seria a ordem? Seria os franciscanos, né? A ordem dos franciscanos, e ele chega para o Papa, eles viram e falam assim, mas quais é a regra da ordem? Não é só seguir o evangelho. Só isso. Aí tinha 9 itens que ele pegou do Novo Testamento, para poder formular a ordem dele. Aí depois vai ter outras reformulações e tudo. Mas era simples. É só seguir o Novo Testamento. E quando Jesus convida a gente para fazer seguir esse Novo Testamento, alguns amigos, muitas das vezes, manifestando várias preconceitos mesmo, que não tem nada a ver relacionado com o que o Espiritismo, o que a doutrina cristã na sua pureza ensina, mas as suas mazelas, por causa das circunstâncias do meio que nós estamos inseridos, utilizam, por exemplo, o Antigo Testamento e Paulo para justificar vários absurdos. Aí fala assim, não, calma, vamos entender um pouco. Se você quer alguma coisa imediata, quero tomar uma decisão imediata e eu quero um conselho de Jesus através de sua vida, não abra no Antigo Testamento, não abra nas cartas de Paulo, não abra em lugar nenhum, abra no Novo Testamento, porque ele está a vida de Jesus. E ela não está muito, apesar da profundeza, mas ela consegue ser direta em vários aspectos. Quando ele diz assim, os gentios, os fariseus, né? Eu esqueci o termo que ele utiliza, também amam os seus, amam também os seus amigos, né? Seus parentes e etc. Que diferença tem vocês deles? Vai e ama os seus inimigos. O que Jesus está falando? Quase que uma visão. Olha, vocês vão ser mortos, vocês vão ser torturados. Inclusive eu vou dar o exemplo, né? Jesus falando. Eu vou dar o exemplo presencialmente para vocês. E quando cada um estiver matando vocês em meu nome, ame eles. Jesus não estava sendo simbólico. Estava sendo direto. Ama os seus inimigos. E isso precisava, devido a tudo que aquele povo iriam passar. Por exemplo, a gente está fazendo live hoje em nome de Jesus. Eles eram diretos.
essa ideia muito da simbologia alguma coisa, a gente tira muita coisa hoje. Então, esse imediatismo, quando a gente quer buscar, a gente recorre muitas das vezes nos lugares que já vão justificar os nossos preconceitos, e não em Jesus de verdade. Enfim, eu vou tomar cuidado que a gente tem que se desenvolver, né? A gente empolga falando. E só finalizando, quando eu pego, né? Tenho Teresa de Dávila, eu tenho... Aí, né, anteriormente vou ter Santo Agostinho. Depois, atualmente, nós temos aí o Divaldo, teoricamente, às vezes, né, tem algumas questões a ser debatidas, mas o seu trabalho de caridade sem igual, o Chico Xavier, então, inclusive, assim, sensacional. Então, esse é o cristianismo que Emmanuel está falando. Esse é o cristianismo que Emmanuel está falando. E realmente ele serve de conforto. Se a gente pegar ali na Segunda Guerra Mundial, se a gente pegar... a gente poderia citar várias questões fantásticas. Então é esse cristianismo. É o cristianismo que ampara, é o cristianismo que consola. E o cristianismo que consola perante as necessidades de um tempo. O que eu quero dizer com isso? Quais são as dificuldades hoje do Brasil? O que causa problema na sociedade? É ali que eu tenho que agir. Porque a minha fé é raciocinada, porque Jesus, não, quando fala consolar, o consolar não é somente algo sentimentalista. O consolo é racional. Mas isso não quer dizer que ele seja menos a carga do amor. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Continua Emmanuel. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Jesus era imensamente mais evoluído que todos nós, isso é inquestionável. As habilidades que o Cristo trazia contigo, a olho vivo, é algo sensacional para quem viu os milagres que ele realizava. Agora, o que o Livro dos Espíritos traz para a gente relacionado à diversidade? Porque nós estamos falando de uma característica específica de Jesus. Então, quando eu estou falando de uma característica específica de Jesus, eu estou falando dessa característica relacionada no meio social que ele vive, na sociedade que ele vive. E Jesus está utilizando a sua diversidade, que os espíritos vão usar um termo de Rousseau, que é desigualdade de aptidões. Isso está lá no Origem da Desigualdade Social de Rousseau. Então, se eu quero entender essa parte ali, dou uma lidinha em Rousseau, que inclusive Rousseau ajudou a contribuir em espírito com a codificação espírita. Então, o que Jesus está falando? Ele utilizou a diversidade dele para poder agregar, acrescentar, crescer, libertar o meio que ele vivia, mas tomando cuidado para que a habilidade, a qualidade que ele tinha, que caracterizava a sua diversidade, não humilhasse o seu semelhante. Quando eu vou diretamente no texto do Livro dos Espíritos e vou analisar a desigualdade de aptidões, quando eu vou lá direto, eu estou vendo o seguinte: a diversidade. Olha como que Jesus é exemplo mesmo, como está lá na questão 625, modelo e guia. Na diversidade, na desigualdade de aptidões, é que os indivíduos se ajudam e crescem mutuamente, um ajudando o outro. Ou seja, a minha qualidade ajuda os outros, e a qualidade dos outros me ajuda. Isso é a lei de sociedade. Então Jesus está falando que uma sociedade, dentro das suas diversidades, devem se ajudarem para o progresso. Isso é lindo. Então percebemos que uma sociedade pautada, por exemplo, na competitividade é antinatural.
Porque a minha habilidade não pode servir de competição com a habilidade do outro. A minha habilidade deve ajudar a desenvolver a habilidade do outro. Porque se eu coloco um processo de luta, eu tenho que anular a habilidade do outro para me vencê-lo. E quando eu falo cristianismo, eu estava esperando esse ponto para pegar a frase anterior de Emmanuel. Quando eu pego o cristianismo, e aqui eu sendo um pouco mais direto devido a alguma circunstância, nunca existiu uma sociedade cristã. Nunca. Pessoas cristãs sim, mas sociedade cristã não. E essas poucas pessoas cristãs fizeram muita coisa pelo mundo. Eu citei Francisco e vários outros nomes. Mas vamos retornar ao próprio Cristo? Eu já estou citando que um espírito puro usou as suas habilidades para agregar na sociedade que ele vivia. Jesus ele vai fazer um encontro religioso ali já no seu próprio berço. Depois crianças vão ser assassinadas, porque Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos para matar o rei dos judeus. Depois ele vai para fugir da morte. Olha que interessante, Jesus estava em uma localidade e ele era para ser assassinado, ele se torna um refugiado no Egito. Eu acho que aí a gente já, como cristão, a gente já aprendeu muita coisa para o mundo que nós vivemos. Deixa eu recapitular só o nascimento de Jesus, para ver se a gente tem muito a aprender nisso. E eu vou pegar uma frase dele. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, mas todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Jesus, para não ser morto com sua família, Maria e José pega Jesus, recomendado ainda por um anjo, e vai para o Egito. Que palavra que a gente dá? Isso se chama refugiados. Aí às vezes a pessoa... E isso é uma questão que às vezes a gente tenta maquiar um pouco a questão das palavras, muitas das vezes, coisa que o próprio Cristo não fazia. Você não viu Jesus falando assim, parábola... deixa eu ver aqui. Parábola do bom brasileiro. Porque o Brasil não existia. Na perspectiva que nós conhecemos hoje, né? É desse sentido que eu estou falando. Ele não utilizava termos da época. Posteriormente. Ele usava termos do seu próprio período. Então você vai ver Jesus fazendo críticas diretas a fariseu. Ele estava vivendo ali. E você vai ver ele falando de samaritano. Quem que era samaritano? Inclusive, o nome do livro é a base de um diálogo com a mulher samaritana na Fonte Viva. Quem que era? Deixa eu olhar as horas aqui para mim não... Samaritano era o povo mais odiado pelos judeus. Odiado mesmo. Odiado mesmo. Judeu não gostava de samaritano. Aí ele vai lá e conta a parábola do bom samaritano no meio dos judeus, os fariseus e todos. Você tem noção do que foi isso? Jesus trabalhava no sábado. Jesus vai contar as parábolas. Enfim, não vou ficar nem relatando muita coisa aqui. Então Jesus era direto nos pontos. E quando vai ter uma carta, acho que é de Tiago ou João, não estou lembrado, mas em síntese vai dizer o seguinte: a verdadeira religião é que ampara os órfãos e as viúvas. O que ele está querendo dizer com órfãos e viúvas? É que eram os dois grupos mais excluídos da época. Que não tinha uma legislação efetiva, você não tinha lei, você não estava garantido na Constituição isso tudo. Então quando Jesus está lá na cruz dizendo para João, eis aqui sua mãe, mulher, eis aqui o seu filho, ela era viúva. Era muito racional, porque Jesus não estava tendo uma noção toda religiosa, simbólica. Estava entendendo o seguinte: olha, mulher sozinha, mulher já não tem direito nenhum nessa sociedade. Sozinha e sendo viúva, sem chance de sobreviver. Então, vou entregá-la ao discípulo que ficou aqui.
Isso foi Jesus analisando a sociedade que ele estava, assegurando como o filho que preocupa com a mãe para que ela seja protegida. A mendicância e etc. eram formadas por estes grupos. Então, quem são os órfãos e as viúvas do século XXI? É aí que tem que ter o consolo. Porque às vezes a gente acha lindo falar lá da época de Jesus, quando fala desse tipo, nossa, não, mas vamos trazer para cá. O que está tendo? Porque se realmente se efetivasse, e às vezes se incomoda quando a gente toca nesses assuntos, mas é isso. Kardec escreveu segundo a circunstância do seu tempo. Você vai ver ele debatendo várias coisas. E às vezes a gente, no espiritismo brasileiro, que está muito arraigado somente ao aspecto religioso, que Kardec muitas das vezes combateu e criticou, que quase uma fantasia, a gente esquece de analisar a fé raciocinada. E a filosofia, que muitas das vezes a gente enche a boca para poder falar, infelizmente ela só está na boca, ela não está na prática, porque pega o livro dos Espíritos e vai filosofar sobre ele. Citar filosofia é uma coisa, filosofar é outra. E eu te falo uma coisa que tem muita coisa importante. Mas não tem como eu tentar fazer esse aprofundamento se eu não conheço o arredor, se eu não conheço o meio que foi escrito o livro dos Espíritos e o meio que eu vivo hoje, para mim poder fazer um processo de abstração e entender realmente o que os Espíritos estão querendo dizer. Porque eu correlaciono com o meio que eu vivo e aplico. Enfim, vamos continuar, porque esses pontos é algo que mexe muito comigo e eu acho de suma importância a gente sempre estar buscando abordar. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. É muito importante que eu citei a Casa Espírita, mas isso está falando na sua escola, isso está falando se você participa de algum projeto social, isso aqui está falando de todos os meios que você vive. Busque o Cristo. Busque Jesus. Naquela situação você fala, tá bom, eu estou aqui e está acontecendo várias coisas que eu discordo, igual o Eurípides Bassanufo fez lá na Câmara dos Vereadores. Mas nesse meio aqui, como que eu busco Jesus? E aqui, faça igual São Francisco de Assis. Antes de morrer ele falou isso. Vão pelo mundo, e o mundo naquela época era só a Europa para eles, né? Vão pelo mundo, preguem o evangelho, se for preciso use palavras. Fora da caridade não há salvação. Traduzindo melhor essa frase, fora da ação não há evolução. E se a gente quiser entender um pouco mais, fora da ação raciocinada não há evolução efetiva. Então, dentro das circunstâncias que você está vivendo, como que eu posso buscar Jesus? Que caminho que me leva ao Cristo? Olha como uma frase ela traz uma dinâmica interessante. Porque Jesus, se entre aspas ele começou só, no final da sua jornada ele ajudou muita gente. Ele terminou quase só. Isso humanamente dizendo, né? Só pra gente não ter alguns equívocos. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Gente, o que o Emmanuel está querendo dizer aqui é no sentido de rebaixamento das pessoas. Às vezes você vai conversar com as pessoas, você se sente superior e etc. Isso não quer dizer que quando você está, por exemplo, que as pessoas levam muito ao extremo algumas coisas.
Só a pessoa tá brigando contigo, te xingando, você fala, poxa, eu não vou ficar nessa discussão, não tem sentido. Agora, vamos dar um exemplo. Você tá dentro da casa espírita, falando de espiritismo, e eu vou pegar uma coisa absurda, tá bom? E a pessoa usa uma interpretação totalmente errônea para justificar o racismo ou a homofobia. Você não vai, não é polêmica descabida. Você fala, olha, senhor, com licença, mas teoricamente dizendo, tem um equívoco. Porque o debate filosófico dentro do espiritismo que Kardec fez a todo momento, se você analisar as cartas, ele é importante. O Emmanuel está direcionando como vai fazer isso. Agora, você está na sua casa, está gerando uma confusão toda, para que você vai insistir nisso? É importante a gente ter essa noção, porque às vezes a gente cai naquela, não, sem conflito, a sociedade é formada de conflito. Agora, como que vão ser esses conflitos? Os conflitos de ideia, os conflitos de pensamentos e etc. A partir do momento que eu entendo isso, na perspectiva que o Emmanuel está trazendo para a gente, até a forma de eu questionar uma pessoa, ela muda. Porque tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar. E às vezes a gente chega em algumas reuniões de estudo, pra gente, com receio de magoar a pessoa, a gente não dá um toque nela de uma leitura completamente equivocada que ela está fazendo. E muitas das vezes a gente vê muitas leituras equivocadas. Insistiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Volta Francisco de Assis. Vão pelo mundo, prega o evangelho, se for preciso, use palavras. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa se expandir. Eu estava lendo Herculano ontem, ele vai estar traçando um estudo muito aprofundado sobre o espírito e o tempo, vai ser o aspecto filosófico, antropológico de estudos relacionados à história da humanidade. E ele vai colocar assim, é só observar os costumes da sociedade que você percebe qual a qualidade de espírito que persevera naquela sociedade. Eu achei isso assim, falei, nossa, profundo isso, né? Caminhando para o nosso final. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos que milhares de quilômetros de treva, eu achei isso lindo. Não nos esqueçamos que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não consegue apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Povo de Deus, orai e vigiais, pois você nunca sabe quando o mal baterá à sua porta. Que os problemas sirvam de exemplos, de aprendizados, mas que a gente não deixe que os problemas que servirão de aprendizado se configure, se constitui, se caracterize e se faça como mal. Que nós não deixamos, que nós ficamos, como na oração do Pai Nosso coloca antes, não deixar-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso é importante. O mal só ocorre quando eu deixo cair em tentação. E quando eu tenho consciência do bem, eu me deixo cair em tentação. Amigos e amigas, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar nessa manhã falando um pouco do Cristo que é modelo e guia para todos nós, que mexe realmente particularmente comigo, e que é um exemplo
tanto nas minhas lutas, em todos os campos que eu posso atuar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e eu vou estar fazendo agora, neste exato momento, a nossa prece de encerramento. Por curiosidade, alguém quiser fazer algum comentário, pode estar mandando. Tranquilo? Se não, sendo assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Agradeço a toda a espiritualidade amiga pelo amparo. Que assim seja. Amém. Gente, muita luz, que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos um dia recheado de alegria, paz e bem. Só alegria, obrigado. Eu que agradeço, Elina.